Você sabia que a maior parte do que você come pode desaparecer da sua mesa se as abelhas forem extintas? Frutas, legumes, verduras, plantas em geral, flores. A nossa dependência das abelhas é impressionante. Esses polinizadores minúsculos promovem um trabalho gigantesco. Incansáveis trabalhadoras cumprem sua missão e fazem a diferença para a humanidade, enquanto coletam alimento e substrato para sua sobrevivência e de sua prole. Já faz um tempo que as abelhas estão sumindo. E sem as abelhas, muitas plantas não conseguem se reproduzir. Muitos alimentos deixam de existir e muitas mercadorias, como roupas de algodão, por exemplo, não têm como serem produzidas. O Jornal da USP publicou no ano passado que os estudos projetam para 2035 o ano da extinção das abelhas, caso nada seja feito para mudar essa situação. Há quem diga que a extinção das abelhas faria com que o mundo entrasse em colapso e que, muito provavelmente, a humanidade inteira deixasse de existir. O que eu e você podemos fazer para evitar que isso aconteça? Como reverter esse processo de extermínio das abelhas que segue num ritmo acelerado? Uma das soluções para um mundo sem abelhas é a polinização manual. Imagine o tempo que uma pessoa leva para cruzar o pólen necessário entre duas plantas para sua reprodução. A polinização manual já vem acontecendo, inclusive no Brasil, confirmando os alertas dos pesquisadores. Muito tem se falado sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos e os altos níveis de poluição que levam à morte às abelhinhas. Aqui no Brasil, o assunto tem tomado mais força por causa da discussão de um projeto de lei que propõe mudanças na produção de agrotóxicos no país. ONGs de defesa do meio ambiente e órgãos ligados ao governo, como a Anvisa e o IBAMA, são contrários e já chamam esse projeto de pacote do veneno. Portanto, a união de forças em defesa do meio ambiente é mais que necessária, e atitudes da nossa parte também. Além do uso de agrotóxicos, as monoculturas e a urbanização desenfreada vêm escasseando os recursos e as condições de vida das abelhas. Mas, por ausência de pesquisas, ainda nos faltam dados conclusivos sobre os motivos e a velocidade do desaparecimento das abelhas. O que é certo é que as abelhas são ótimos indicadores biológicos. O fato delas estarem morrendo nos indica que alguma coisa está muito errada com o nosso meio ambiente. A questão é séria e urgente. E o que nós podemos fazer concretamente para impedir que as abelhas desapareçam, ameaçando a existência da humanidade? Os espaços individuais podem até ser escassos. Muitas de nossas casas possuem áreas restritas e cada vez mais pessoas moram em apartamentos. Mas em toda situação é possível fazer alguma coisa. Podemos partir para áreas comunitárias, como praças públicas ou escolas. Podemos andar na contramão ou em paralelo aos processos de urbanização e preservar espaços naturais, com chão livre, diversidade de plantas e água para que as abelhas cumpram seu papel com eficiência. Podemos também construir ninhos para as abelhas solitárias depositarem seus ovos e abrigarem sua prole tranquilamente. Talvez você já me conheça, ou talvez esse seja o nosso primeiro contato. Eu sou Adriana Tiba, professora e ceramista há 18 anos e cultivo um jardim desde criança. Acredito que o ser humano precisa estar sempre de mãos dadas com a natureza para que a nossa existência caminhe para uma evolução. Também acredito que na medida em que a gente ajuda as abelhas a realizarem a sua função no mundo, elas também nos ajudam no nosso propósito, na nossa criatividade, no nosso processo de transformação. Há 2 anos venho construindo ninhos para as abelhas solitárias. Tenho dado oficinas no SESC e em escolas. Comecei criando esses ninhos em cerâmica, abrigando uma espécie chamada euglossa. E aos poucos fui descobrindo outros materiais e outras espécies desses polinizadores. Desde que comecei, meu encantamento só cresce, assim como meu interesse pelo conhecimento que me permite oferecer e receber ajuda qualificada. Quando se trata de natureza, sempre que ofereço, eu também recebo. Hoje eu quero convidar você a me acompanhar nesta jornada, transformando os espaços ao nosso redor em locais mais amigáveis para as abelhas e, consequentemente, mais favoráveis ao meio ambiente como um todo. Vou começar dando a você um exemplo, mostrando o meu jardim. Esse aqui é o meu local de trabalho, na verdade é meu quintal, né? E eu acho que meu local de trabalho veio parar aqui no meio desse verde todo. É exatamente 18 anos que eu estou aqui nesse local.
E desde então, já existia alguma coisa aqui de pomar, né, coisas que meus pais plantaram quando eu era pequena e tudo mais, mas tinha muito pouca flor, né? Então as flores foram chegando com a presença de amigos. Então eu tenho uma vizinha muito querida, que é a dona Laide, ela veio com uma mudinha de trepadeira e falou para eu plantar, que ia ser muito bonito, que ia dar flores bonitas e tal. Era uma mudinha pequenininha e eu plantei ali. E 18 anos depois, essa mudinha virou uma trepadeira gigantesca, né? Ela tá bonita, ela dá uma florada absurdamente linda, cor-de-rosa. E nela eu percebia que havia dois tipos de abelhas, né? A xilócopa, que é uma mangava, que ela é bem vistosa e sonora, então dava para perceber que ela estava lá. Mas existia uma outra abelhinha também que visitava e que eu não sabia quem era. Passado o tempo, por conta dos estudos e de descobrir quais eram as abelhas que visitavam aqui esse jardim, eu descobri que era uma abelhinha solitária chamada melitoma. E curiosamente essa abelha, ela faz os ninhos na argila. Essa aqui é a mudinha hoje que a dona Laide me deu, né? Ela chegou pequenininha, eu plantei exatamente aqui e ao longo dos anos ela deu uma bela desenvolvida, né? Então é uma trepadeira que chegou a subir, ela faz uma sombra para mim na parte de dentro e ela também oferece um recurso absurdo para aquelas abelhas que eu me sinto até à vontade, porque é como se elas fossem minhas companheiras ceramistas, né? Eu sei que elas também estão utilizando da argila. E para minha felicidade ela também fazia em pedaços de argila crua, né? E a surpresa foi que um dia eu desci para fazer a queima lá embaixo e tinha uma peça do meu filho, que eu esqueci de queimar, né? E assim, ainda bem que eu esqueci de queimar. Eu escutei um sonzinho, eu falei assim, tem alguma coisa nessa peça. E eu descobri que tinha um ninho, né? Tinha uma entradinha assim do ninho. E foi exatamente na hora que essa abelha estava nascendo. Então deu para registrar uma melítoma saindo do ninho. E depois ela fez um outro ninho aqui embaixo, né? Então tinham duas abelhas aqui. E aí eu chamei correndo meu filho para dizer que, olha só, né? A participação familiar aqui nessa história de ter as abelhas aqui no quintal. E depois, mais para frente, eu fui descobrir que numa parte do depósito, onde eu deixava as argilas para um dia poder reciclar tudo isso, eu desci e descobri que eu tinha muita dessas abelhas fazendo ninho. São abelhas ceramistas, pelo fato delas também usarem a argila, né, para criar as suas células de cria. Então ela faz pequenos potinhos como esse aqui, né? São várias células de cria, todas praticamente do mesmo tamanho, com o mesmo formato, perfeitas assim. Então, se pensar que uma abelhinha, né, um ser daquele tamanho faz uns potinhos com essa precisão e com essa beleza, é um encanto. E aqui o que acontece? Ela faz esse potinho com a argila, depois ela faz, durante as várias viagens que eu sei que ela vai naquela flor que a dona Laide me deu, ela coleta pólen, néctar, deixa a provisão de alimento e deposita um ovo e fecha. Então aqui eu tenho uma aberta e aqui eu tenho uma fechadinha, né? São os ninhos que eu acabei encontrando ali embaixo. Elas fazem tanto em pedacinhos de argila já construída, né? É um barquinho aqui do meu filho, como em pedaços torrões, né? Isso era um pedaço de argila que ia ser reciclado. E na verdade aqui a gente pode encontrar vários ninhos, várias células de crias, algumas já abertas, outras ainda fechadas. A partir desse exemplo fica claro como é dependente a relação de planta e abelha, né? Por conta dessa convolvulácea que eu tinha, a gente sabe que esse tipo de abelha, que essa espécie de abelha, ela precisa desse recurso dessa flor, né? Então, pessoas que tenham hipomeias nos seus jardins, de repente é interessante ver se você não tem um ninho, né? Ou deixar um pouquinho de argila, ou preservar as terras, né? Porque ela faz também em terra argilosa. E observar se tem essa nidificação, né? Essa relação acontece, esse ciclo completo dela está fazendo a coleta e depois está fazendo os ninhos também aqui. Para que todos tenham a chance, né, de observar, é preciso que você tenha um jardim, que você cuide de um jardim, que você tenha o cuidado de observar quem está aparecendo, quem está visitando, né, nas suas plantas e de preservar tudo isso. É um modo da gente poder estar cuidando de si, cuidando do nosso entorno e cuidando de uma
espaço bem maior, né? Que abrange e que é mínimo, mas é o máximo ao mesmo tempo, né? A gente consegue fazer uma ação bem feita partindo do próprio quintal, partindo do próprio umbigo, né? E quando ele está todo florido, quando ele está todo cheio de vida, eu acho que ele promove vida. Então é essa a intenção de estar compartilhando com vocês, é para que isso possa se propagar, para que isso chegue até as pessoas de qualquer lugar e que o cuidado que a gente tem que ter é muito pouco, mas é muito importante. Convido você a ser um naturalista amador, assim como eu. Amador no sentido mais completo da palavra, que é ter amor pela natureza e por este sentimento ser capaz de entender e interagir com ela. Onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu microcosmo, qualquer que seja o seu quintal, você pode colaborar com o meio ambiente e com a vida no nosso planeta de forma concreta. Favorecer a vida ao seu redor é algo possível, realizável. Basta comprometer-se com ações simples em benefício da natureza, que as abelhas, em contrapartida, desempenham seu papel e os efeitos aparecem. Você não precisa ser artista, biólogo, proprietário de amplas áreas de terra, nem possuir grandes habilidades com trabalhos manuais ou com jardinagem. Você vai se surpreender com a simplicidade com que os ninhos para as abelhas solitárias podem ser feitos. Basta que você tenha disposição para aprender. Com as informações que eu vou compartilhar com você, com um pouco de observação, interesse e carinho, as abelhas vêm e transformam seu ambiente. Ainda que o assunto abelhas atraia muitas pessoas, o mundo das abelhas solitárias ainda é pouco conhecido. Eu mesma tive que me dedicar intensamente para encontrar informações a respeito delas, muita coisa ainda sem tradução em português. No ano passado, eu e minha equipe organizamos um curso bem completo, chamado Abelhas do Seu Quintal, no qual disponibilizo informações sobre as abelhas solitárias como um todo, e mais especificamente sobre 4 espécies mais conhecidas, que você até pode ter no seu quintal e não sabe. O resultado do trabalho foi muito rico. Tivemos alunos implementando conteúdo de imediato, construindo ninhos e compartilhando as informações. Inclusive, houve o caso de uma professora de educação fundamental que utilizou o conteúdo do curso para enriquecer suas aulas e realizar projetos incríveis na escola. O curso integral Abelhas do Seu Quintal estará disponível para venda em breve, mas agora eu ofereço a você a possibilidade de experimentar o conteúdo mais rapidamente, para que você possa obter os conhecimentos sobre uma espécie de abelha e já construir ninhos de imediato. Hoje está disponível o curso Centres a Abelha da Acerola, pelo valor de R$ 198,00 ou em até 12 parcelas de menos de R$ 20,00 por mês, que pode ser a sua porta de entrada no mundo das abelhas solitárias, com dicas e informações práticas para que você construa ninhos hoje mesmo. Além do módulo da Centres completo, você também recebe como bônus o embasamento teórico, com vídeos exclusivos e inéditos do meu quintal, que você não encontra em nenhum outro lugar. Adquirindo o curso Centres a Abelha da Acerola, você também ganha como bônus um módulo informativo sobre as abelhas de Jataí. Há quase 2 anos, venho compartilhando informações gratuitamente na internet sobre as abelhas solitárias, e uma legião de seguidores tem me acompanhado nesse trabalho de educação ambiental via redes sociais. Enquanto humanidade, já estamos atrasados para impedir ou resistir a certos impactos ambientais, mas não precisamos que o planeta entre oficialmente em colapso para que tomemos atitudes. Tenho certeza que muitos de vocês já são engajados nesta causa e fazem o que é possível para contribuir com a natureza. E o que mais podemos fazer hoje? Hoje nós vamos construir ninhos e facilitar recursos para oferecer às abelhas. Talvez você não tenha um quintal em casa, mas certamente há uma praça próxima ou uma área verde na casa de familiares e amigos. Por menor que seja este espaço, você pode colocar um ninho e esperar que as abelhas se beneficiem dele. Eu posso te garantir que é impagável a satisfação de ver a abelhinha chegando e utilizando a casa que você construiu com as próprias mãos. Agradeço a você que está comigo nessa jornada e espero que possamos aprofundar nossos conhecimentos e nossa parceria cada vez mais. Obrigada pela atenção, conto com a sua inscrição e espero você na nossa próxima aula.